Meu nome é Clara Varela, ou pelo menos era. Agora sou Lara para todo mundo aqui na pousada. Lara, a cozinheira quieta. Lara, a que não conversa muito. Lara, que tem olhar distante. Mas dentro de mim ainda sou Clara, Clara que cozinhava com a avó. Clara que sonhava em ter um restaurante. Clara que passou 2 anos atrás das grades por um crime que não cometeu. É estranho como a gente pode perder tudo numa noite só. O restaurante da família, os sonhos, a liberdade e até o próprio nome. Lembro como se fosse ontem. A juíza olhando para mim com aquela expressão de quem já decidiu antes mesmo de ouvir qualquer coisa. A ré Clara Varela, por negligência criminal, resultando em incêndio com danos materiais e risco à vida, está condenada a... Não consigo nem terminar essa frase na minha cabeça. 2 se passaram desde que saí da prisão, mas tem dias que acordo achando que ainda estou lá. O barulho das portas de metal batendo. O cheiro de desinfetante barato. As vozes das outras detentas. Tudo tão vivo na memória que chego a me assustar quando vejo que estou no meu quarto apertado nos fundos da pousada. Hoje o céu amanheceu daquele jeito típico da serra. Neblinado, com um frio que cutuca os ossos. Levantei às 5 para preparar o café dos hóspedes. É sempre a mesma rotina. Pão caseiro, geleia de frutas vermelhas, bolo de fubá, café coado na hora. Nada muito elaborado. O dono da pousada, seu Antônio, não gosta de firulas, como ele diz. Uma pena. Minhas mãos sabem fazer muito mais. Cortei as laranjas para o suco enquanto ouvia o noticiário local no radinho velho da cozinha. E lá estava ela, Laura, minha irmã caçula. A chefe Laura Varela inaugura nova unidade do Essence no centro de Gramado, consolidando a marca da família como referência gastronômica na Serra Gaúcha. Senti aquele aperto familiar no peito, aquela sensação de vazio misturada com raiva, com saudade, com um monte de coisa que nem sei nomear direito. 5 anos atrás, Laura me abraçava no tribunal, chorava no meu ombro e dizia baixinho: "Vai passar, Clara. A gente vai resolver isso." E depois, no depoimento, ficou ao lado da minha mãe, enquanto ela dizia ao juiz que eu sempre fui distraída, impulsiva desde pequena. Como se distração justificasse um incêndio. Como se eu fosse capaz de colocar fogo no nosso restaurante, na nossa história, no legado da vovó. "Lara, o café já está pronto?" A voz de Mateus, o recepcionista, me puxou de volta. "Quase. Só falta o suco." Respondi sem olhar para ele, tentando disfarçar os olhos marejados. Mateus é o tipo de pessoa que não desiste fácil. Desde que comecei a trabalhar aqui há 1 ano e meio, ele tenta puxar conversa, fazer amizade. Talvez seja o único que percebe que tem algo além de timidez no meu silêncio. Toda vez que ele me olha, sinto como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Essa geleia está diferente hoje. Mais, sei lá, complexa? Ele comentou, experimentando uma colherada enquanto eu terminava de organizar a mesa. "É a mesma de sempre." Menti, mas não era. Naquela manhã tinha acordado com saudade da vovó. Saudade das suas mãos enrugadas me ensinando a ponta do açúcar, o tempo exato de fervura. E sem pensar muito, acrescentei uma pitada de lágrima do sol na geleia. Um tempero raro que vovó guardava como tesouro, que eu consegui de uma senhoria aqui da serra que ainda cultiva ervas da maneira antiga. "Parece que tem algo especial", insistiu Mateus. "Lembra aquela geleia famosa do restaurante Varela, sabe? Antes do... Você sabe." Fiquei paralisada. Senti o coração disparando. Como ele poderia saber? Ninguém aqui conhecia meu sobrenome verdadeiro. Para todos, eu era só Lara Silva, a cozinheira reservada que apareceu um dia procurando trabalho. "Não conheço esse restaurante." Respondi seca, virando de costas para ele e fingindo organizar as panelas que já estavam organizadas. Pena, era incrível. Tinha essa coisa nos pratos, um sabor que você não encontra em mais nenhum lugar. Aguentei em silêncio o resto do café da manhã. Sorrisos forçados para os hóspedes, respostas curtas para as perguntas sobre os ingredientes. Tudo no automático. Mas por dentro era como se um vulcão estivesse prestes a explodir. Na hora do almoço, quando a cozinha ficou vazia, peguei meu celular e fiz o que prometia nunca mais fazer. Procurei notícias sobre o restaurante Varela, sobre minha família. E lá estava, Laura sorridendo ao lado de mamãe, cortando uma fita inaugural. O Essence agora tinha 3 unidades. A matéria falava do talento nato da jovem chefe que aprendeu com a avó, como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiz o que sempre faço quando a dor aperta demais. Cozinhei. A cozinha da pousada é simples, nada comparada às panelas importadas e fogões industriais do Varela,
Mas ali, no silêncio da madrugada, consigo encontrar um pouquinho de paz. Preparo pratos que ninguém vai provar. Receitas da vovó que sei de cor. É como uma terapia, sabe? Como se cada corte na cebola, cada tempero medido na ponta dos dedos, cada cheiro que sobe da panela fosse curando um pedacinho de mim. Estava terminando um molho de tomate quando ouvi a porta. Desculpa, não queria assustar você. Era Mateus. Pelo jeito, não era a primeira vez que ele me flagrava nessas sessões noturnas de cozinha. Só tô testando umas coisas, falei sem graça. Posso provar? Antes que eu pudesse responder, ele já estava com uma colher na mão. Vi seus olhos se arregalarem ao experimentar o molho. Caramba, Lara, isso é inacreditável. Como você consegue esse sabor? Dei de ombros, tentando parecer casual. É só um molho básico. Básico? Ele riu. Não tem nada de básico aqui. Você deveria estar em um restaurante de verdade, não escondida nessa pousada. Suas palavras acertaram em cheio aquela ferida mal cicatrizada. Um restaurante de verdade. Como o Varela, que já não existia. Como o Essence, que nunca seria meu. Senti as lágrimas querendo vir, mas engoli em seco. Eu gosto daqui. É tranquilo. Tranquilo demais para alguém com seu talento, ele insistiu. Sabe o que eu acho? Que você está se escondendo. A questão é, de quê? Ou de quem? Aquela noite não consegui dormir. As palavras de Mateus ficaram ecoando na minha cabeça, misturadas com as memórias do julgamento. A voz da minha mãe, Clara, sempre foi impulsiva, meritíssima, negligente com as regras de segurança que tanto ensinamos. A cara de Laura, pálida, assentindo ao lado dela. Os olhares de todos no tribunal, me condenando antes mesmo da sentença. Eu tinha apenas 19 anos quando meu mundo desabou. Era uma noite de sábado, restaurante lotado. Estava terminando um dos pratos mais famosos da casa, camarões flambados com ervas da vovó, quando recebi a notícia que uma amiga havia sofrido um acidente. Saí às pressas, deixando Laura assumindo minha estação. 3 horas depois, enquanto ainda estava no hospital, recebi a ligação. O restaurante estava em chamas. Um incêndio que começou na cozinha, exatamente onde eu trabalhava antes de sair. As investigações apontaram uma frigideira deixada no fogo alto como origem do incêndio. A polícia disse que eu havia saído sem desligar o fogo. Eu jurei que tinha deixado tudo em ordem, que Laura tinha assumido a estação. Mas Laura, tremendo e chorando, disse que quando chegou para me substituir, eu já tinha saído e ela foi direto para outra sessão. A palavra dela contra a minha. E quem a justiça acreditaria? Na filha certinha, na caçula protegida, ou na rebelde que sempre discutia com a mãe sobre a direção do restaurante? O mais estranho foi minha mãe. Beatriz Varela, a matriarca severa e exigente, que eu esperava que lutasse com unhas e dentes pela minha inocência, simplesmente abaixou a cabeça e disse: se foi um acidente, Clara tem que assumir a responsabilidade. Somos Varela. Assumimos nossos erros. 2 anos presa por negligência criminal. 2 anos vendo pelo jornal como o nome Varela se reconstruía sem mim. O restaurante original nunca reabriu. O prédio histórico ficou muito danificado. Mas logo veio o Essence, a nova visão da família, com Laura como o rosto da marca. E eu virei um fantasma, uma página virada. Um silêncio constrangedor quando alguém perguntava por mim. Na manhã seguinte ao nosso papo na cozinha, Mateus estava diferente. Mais quieto, observador. Ficou me olhando preparar o café, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Na hora do almoço, ele entrou na cozinha com o celular na mão. Olha isso aqui. Era uma postagem dele nas redes sociais. Uma foto da geleia que eu tinha feito com a legenda: alguém sabe de onde veio essa lágrima do sol na serra? Provei hoje o sabor mais nostálgico da minha vida. Lembra aquela geleia Varela que desapareceu? Acho que encontrei algo parecido. Senti o sangue gelar, meu segredo exposto assim na internet para qualquer um ver, para elas verem. Por que você fez isso? Minha voz saiu estrangulada. Porque é incrível. Merece ser reconhecido. Olha os comentários, o pessoal tá pirado. Não consegui responder. Saí correndo da cozinha, ignorando os chamados dele, e me tranquei no meu quarto. Tremia tanto que mal conseguia respirar. Era questão de tempo até alguém fazer a conexão. Lágrima do Sol era praticamente exclusividade da vovó. Um tempero que ela cultivava no quintal de casa, que virou marca registrada do Varela, que agora o Essence usava como toque especial da chefe Laura. 2 dias depois, meu pior pesadelo começou a se materializar. Mateus veio me procurar com uma expressão estranha. Recebi uma ligação, esquisita.
Alguém perguntando sobre a minha postagem da geleia, querendo saber quem fez, de onde veio a receita. E o que você disse? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Nada específico, mas eles mencionaram patrocínios, exclusividade de marca. Parecia uma ameaça velada. Era ela. Tinha que ser. Mamãe nunca deixaria ninguém ameaçar o império que reconstruiu, mesmo que esse alguém fosse sua própria filha. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia mais me esconder. Não podia mais fingir que não existia. Peguei o telefone e liguei para Marina, uma amiga de infância, a última pessoa que ainda sabia quem eu realmente era, a mesma que estava no hospital naquela noite fatídica. Clara, meu Deus, quanto tempo! Como você está? A voz dela era um misto de surpresa e preocupação. Após alguns minutos de conversa tensa, ela soltou a bomba. Você não sabe, né? Sobre o caderno da sua avó. Que caderno? O caderno de receitas, aquele de capa vermelha que ela deixou para você. Sua mãe guardou depois do que aconteceu. Disse que era muito doloroso deixar por aí. Mas a dona Teresa, aquela que trabalhava na cozinha com vocês, me contou que viu sua mãe escondendo ele num cofre depois do julgamento. Como se fosse, sei lá, evidência. Meu coração acelerou. O caderno vermelho. Claro que me lembrava dele. Vovó havia me dado pouco antes de morrer, dizendo que ali estavam todos os segredos da família. Para Clara, que sentirá o fogo antes que ele a consuma, dizia a dedicatória. Na época, achei que era só uma referência poética à cozinha, ao meu temperamento. Agora parecia uma profecia. Preciso desse caderno, Marina. Você acha que a dona Teresa ainda tem contato com alguém da família? Ela se aposentou ano passado. Mora numa chácara nos arredores de Canela. Posso te passar o endereço. 3 dias depois estava eu, parada na frente de uma casinha simples nos arredores da cidade, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Dona Teresa me reconheceu na hora, apesar do cabelo diferente, dos óculos que eu não usava antes, do tempo que havia passado. Minha Nossa Senhora, Clara Varela em pessoa. Ela me abraçou forte, com aquele cheiro de canela e cravo que sempre teve, e chorou. Chorou como se estivesse vendo um fantasma, e talvez estivesse mesmo. Minha filha, que bom te ver viva. Sabe que tem gente que acha que você não terminou a frase, não precisava. Entendi o que ela queria dizer. E o mundo, para a versão oficial da história, eu tinha desaparecido após cumprir minha pena. Alguns rumores diziam que eu tinha morrido, outros que tinha ido para o exterior. A verdade, que estava vivendo a poucos quilômetros de distância, cozinhando numa pousada modesta, seria humilhante demais para a orgulhosa família Varela admitir. Dentro da casa, com uma xícara de chá na mão, finalmente perguntei sobre o caderno. Ah, menina, ela suspirou. Eu sabia que um dia você viria atrás dele. Quando sua mãe escondeu, eu pensei, isso não está certo, a Clara merece ter essa lembrança da avó. Mas quem era eu para discutir com Dona Beatriz? Então você não sabe onde está. Dona Teresa sorriu, um sorriso cansado, mas com uma pontinha de travessura. Eu não disse isso. Ela se levantou com dificuldade e foi até um armário antigo na sala. De lá, tirou um embrulho de pano. Não é o original, é uma cópia que fiz, página por página, antes da Dona Beatriz guardar o verdadeiro. Faltam algumas receitas que não deu tempo de copiar, mas a maioria está aqui. Minhas mãos tremiam ao segurar aquele pacote. Era como receber de volta um pedaço da minha alma que tinha sido arrancado. Abri devagar e lá estavam, as letras tortas da vovó, as manchas de gordura nas páginas, os comentários nas margens. Mais açúcar se o dia estiver úmido. Deixar a massa descansar 1 hora a mais no inverno. Detalhes que só uma verdadeira cozinheira saberia. Por que você fez isso, Dona Teresa? Por que se arriscou? Ela pegou minhas mãos entre as suas, aquelas mãos que tinham preparado milhares de refeições ao lado da minha família. Porque eu sabia, menina. Sempre soube que você não tinha culpa nenhuma. Como? Minha voz era quase um sussurro. Naquela noite, eu estava saindo pelos fundos quando você também saiu. Vi você desligar o fogo, checar 2 vezes, como sempre fazia. Vi Laura entrando logo depois. Ela hesitou. E vi quando ela religou o fogão para terminar alguma coisa. Não posso dizer que ela fez de propósito, Clara. Era só uma menina assustada, talvez não soubesse direito o que estava fazendo. Mas o fogo não foi sua culpa. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Todos esses anos carregando uma culpa que não era minha. Uma acusação que destruiu minha vida, meu futuro, meu nome. Por que você não disse nada no julgamento? Os olhos de Dona Teresa se encheram de lágrimas.
Eu tentei, filha. Fui até a delegacia, falei com o advogado da família, mas sua mãe, ela engoliu em seco. Dona Beatriz disse que se eu abrisse a boca, nunca mais trabalharia na serra, que ninguém acreditaria numa velha cozinheira contra a palavra da família mais respeitada da região. Eu tinha netos para criar, Clara. Me perdoa. Não consegui ficar brava com ela. Como poderia? Ela estava presa num sistema tão injusto quanto eu. E agora estava tentando consertar as coisas do jeito que podia. Voltei para a pousada naquela noite com o caderno escondido na bolsa e uma determinação nova crescendo dentro de mim. Passei a madrugada lendo cada página, chorando sobre as palavras da vovó, redescobrindo segredos que pensei ter perdido para sempre. Na última página havia uma nota que não me lembrava. O fogo transforma, mas não destrói o que é verdadeiro. Lembre-se disso, minha Clara. Os dias seguintes foram de planejamento silencioso. Cozinhava para os hóspedes durante o dia e estudava o caderno à noite. Comecei a testar as receitas nas madrugadas, quando ninguém estava olhando. Menos por medo agora, e mais por um desejo de perfeição. Precisava ter certeza de que minhas mãos ainda sabiam dançar da maneira que a vovó me ensinou. Mateus percebeu a mudança em mim. Os olhos mais vivos, a postura mais ereta. Talvez até um quase sorriso vez ou outra. Você tá diferente, ele comentou numa manhã enquanto eu servia o café. É impressão sua. Não, tem algo, sei lá, você parece mais você. Não respondi, mas ele estava certo. Eu estava me reencontrando. E já sabia o que precisava fazer. Uma semana depois, durante o café da manhã, Mateus entrou na cozinha quase dando pulinhos de empolgação. Lara, você não vai acreditar. Acabei de ver nas redes sociais. Vai ter um reality show de culinária aqui em Gramado mês que vem. Sabores da Serra, com os melhores chefes da região. E adivinha só? Estão com inscrições abertas para um participante amador. Meu coração disparou. Era como se o universo estivesse conspirando ao meu favor. E daí? Tentei disfarçar o interesse. E daí que você tem que participar. Com o seu talento, você acabaria com a concorrência. E sabe quem vai ser jurada? Laura Varela. Imagina ser descoberta por ela. Mal sabia ele que essa era exatamente a minha intenção. Não ser descoberta, ser reconhecida. Confrontar o passado cara a cara. Mas precisava ser cautelosa. Não sei, Mateus. Tenho a pousada, o trabalho. Já falei com seu Antônio. Ele deu maior apoio. Disse que se você ganhar, vai colocar uma placa enorme na entrada. Pousada do Vale, lar da chefe campeã. Imagina a publicidade, tive que rir. Seu Antônio sempre pensando no lucro, mas isso me dava a desculpa perfeita. Tá bom, vou pensar. Na verdade, já estava mais que decidida, mas não podia simplesmente aparecer como Clara Varela num programa de TV. Precisava de um plano. Usei o nome Lara Silva para a inscrição. Mandei um vídeo demonstrando uma receita vegana moderna, bem diferente do estilo tradicional do Varela, para não levantar suspeitas. No formulário, menti sobre minha experiência, dizendo que tinha aprendido a cozinhar sozinha, por vídeos na internet. Uma história comovente sobre autodidatismo que os produtores adorariam. Deu certo. 3 semanas depois, recebi a notícia. Eu estava entre os selecionados. 12 participantes, 6 episódios, gravados em um estúdio montado especialmente em Gramado. A final seria ao vivo. Os primeiros dias de gravação foram surreais. As luzes, as câmeras, a pressão, tudo me lembrava de como eu sonhava em ter meu próprio programa um dia. Agora estava ali, mas não como a chefe promissora Clara Varela, e sim como Lara Silva, a cozinheira amadora da pousada. O mais difícil foi ver Laura. Ela estava ainda mais bonita do que nas fotos. Cabelo impecável, uniforme de chefe personalizado, aquele sorriso confiante que sempre teve. Parecia tão à vontade diante das câmeras, tão segura de si, tão diferente da menina assustada que um dia foi minha irmãzinha. Nos primeiros desafios me contive. Fiz pratos bons, mas sem arriscar muito, sem mostrar tudo o que sabia. Queria passar despercebida até ter certeza do meu plano. Laura mal olhou para mim nas degustações, apenas comentários genéricos. Bom equilíbrio de sabores, apresentação interessante. Eu era só mais uma concorrente. No terceiro episódio, o tema era Comfort Food, pratos que aquecem a alma. Senti que era minha deixa. Fiz um risoto de cogumelos, não uma receita da vovó, mas algo que eu costumava cozinhar no Varela, nos dias de folga, quando éramos só nós, a família, jantando depois do expediente. Laura sempre pedia esse prato. Dizia que era o abraço da Clara no prato. Quando os jurados chegaram à minha bancada, notei que Laura hesitou.
Olhou para o risoto, depois para mim, uma ruga de concentração na testa. Esse aroma, ela murmurou, mais para si mesma que para as câmeras. Tomilho fresco e um toque de limão siciliano na finalização. Respondi, sustentando seu olhar pela primeira vez. Ela provou uma colherada e fechou os olhos. Vi seu rosto mudar, como se estivesse sendo transportada para outro lugar, outro tempo. Quando abriu os olhos novamente, havia confusão ali. E algo mais. Medo? Delicioso, disse formalmente. Mas depois acrescentou, quase num sussurro. Onde você aprendeu a fazer isso? Com uma pessoa que me amava muito. Ou pelo menos eu achava que sim. Laura empalideceu. Tenho certeza que ela reconheceu minha voz naquele momento. A voz da irmã. A voz do passado que ela tentava esquecer. Ganhei aquele episódio. Os outros. Jurados ficaram impressionados com a complexidade de sabores de um prato aparentemente simples. Laura não disse mais nada, apenas assentiu rigidamente quando anunciaram minha vitória. Nos bastidores, enquanto eu guardava meus utensílios, senti alguém se aproximar. Era ela. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a degustação. Quem é você? Perguntou a voz trêmula. Tirei os óculos e olhei diretamente nos olhos dela, aqueles olhos tão parecidos com os meus. Você sabe quem eu sou, Laura. Ela cambaleou como se tivesse levado um tapa. Apoiou-se na bancada, a respiração acelerada. Não é possível. Clara, como? Por quê? Por que estou aqui? Por que não continuei desaparecida como vocês queriam? Não é isso. É que, meu Deus, você está viva. Essa reação me pegou de surpresa. Claro que estou viva. O que você pensou? Laura começou a chorar, um choro contido, tentando não chamar atenção. Mamãe disse. Ela disse que você tinha morrido. Que depois da prisão, que a vergonha tinha sido demais, que você não conseguiu terminar. Agora era minha vez de ficar chocada. Minha mãe tinha dito que eu estava morta, que eu tinha me matado de vergonha. É mentira, Laura. Estive aqui o tempo todo, a poucos quilômetros de vocês, tentando reconstruir algum tipo de vida depois que vocês destruíram a minha. Eu não. Ela começou, mas parou. Eu era só uma criança, Clara. Tinha 16 anos. Estava apavorada. E eu tinha 19 e fui para a cadeia por algo que não fiz. Você não entende? Mamãe disse que era o melhor para todos, que o restaurante não podia sobreviver a um escândalo, que alguém tinha que assumir a culpa. Ela engoliu em seco. Que você era forte o suficiente para aguentar. Uma onda de raiva me invadiu. Era ainda pior do que eu imaginava. Não tinha sido um acidente, uma confusão. Tinha sido calculado. Mamãe deliberadamente me sacrificou para salvar a reputação da família do restaurante. E você? Perguntei, a voz trêmula. Você sabia que eu não tinha deixado o fogo aceso? Laura desviou o olhar. Eu estava confusa. Tudo aconteceu tão rápido. O fogo, a fumaça, não lembro direito quem fez o quê. Dona Teresa lembra. Ela te viu, Laura. Viu você religar o fogo depois que eu saí. Minha irmã ficou ainda mais pálida. Vou ser desclassificada do programa, né? Perguntei. Amarga. Agora que você sabe quem eu sou, vai contar para a produção que menti sobre minha identidade e minha experiência. Para minha surpresa, Laura balançou a cabeça. Não, continue. Vá até o fim. Por quê? Porque é o mínimo que posso fazer. Ela enxugou as lágrimas e tentou se recompor. Preciso ir. Vão notar minha ausência. Mas Clara hesitou. Estou feliz que você esteja viva. E saiu, me deixando ali com mais perguntas do que respostas. Os próximos episódios foram uma montanha-russa emocional. Decidi parar de me esconder. Não revelei minha identidade para a produção, mas comecei a cozinhar com tudo que tinha. Pratos inspirados nas receitas da vovó, técnicas que aprendi no Varela. A cada episódio, via o olhar de Laura, um misto de admiração, culpa e algo que parecia orgulho. No penúltimo episódio, quando já estávamos em apenas 4 participantes, o desafio foi releituras. Tínhamos que pegar um prato tradicional e dar nossa interpretação moderna. Não pensei 2 vezes. Escolhi o prato que tinha sido minha suposta ruína, os camarões flambados que eu estava preparando na noite do incêndio. Enquanto cozinhava, contei para as câmeras uma versão editada da história. Este prato me lembra uma chefe que admiro muito. Ela perdeu tudo no incêndio, mas o fogo que destruiu também pode transformar. É uma homenagem à resiliência. Laura estava pálida durante a degustação. Quando provou meu prato, uma lágrima escorreu, que ela disfarçou rapidamente. Perfeito, foi tudo do que conseguiu dizer. Cheguei à final. Eu e um rapaz de Bento Gonçalves, filho de produtores de vinho, talentoso e carismático. A final seria ao vivo, com plateia e tudo.
Tema Sua História num Prato. Na noite anterior à final, recebi uma mensagem no celular de um número desconhecido. Boa sorte amanhã. Não importa o resultado, você já venceu. Laura. Ela estava torcendo por mim? Depois de tudo, não consegui decifrar o que sentia. Raiva, confusão, uma pontinha de esperança. A final foi intensa. 3 horas para preparar um menu completo. Entrada, prato principal e sobremesa que contassem nossa história. Para a entrada, fiz um creme de abóbora com lágrima do sol, servido numa concha de cerâmica, feita especialmente para se parecer com as que vovó usava. No prato principal, um risoto de pinhão com linguiça artesanal, uma homenagem às minhas raízes gaúchas e ao que aprendi na prisão, onde uma cozinheira me ensinou a fazer linguiça com o que tínhamos disponível. Para a sobremesa, geleia de butiá com lágrima do sol, a mesma que Mateus tinha postado nas redes sociais. Quando os jurados chegaram para a degustação final, o estúdio estava em silêncio. As câmeras captavam cada reação, cada palavra. Laura parecia tensa, mas determinada. Esse menu conta uma história de perda e recomeço, comecei a explicar. A entrada representa minhas raízes, o que aprendi com minha avó. O principal mostra como podemos criar beleza mesmo com limitações, como na prisão. Houve um murmúrio na plateia. Eu não tinha mencionado prisão antes. Sim, estive presa por um crime que não cometi, continuei, olhando diretamente para Laura. A sobremesa é o que me trouxe até aqui. Um sabor que alguém tentou apagar, como tentaram apagar minha existência. Mas algumas coisas são impossíveis de esquecer, não é? Os outros jurados pareciam confusos, mas Laura entendeu perfeitamente. Ela provou cada prato em silêncio, os olhos marejados. Quero fazer uma pergunta, disse Laura finalmente. Esse tempero, essa lágrima do sol, onde você conseguiu? Era o momento. Peguei o caderno de receitas copiado por Dona Teresa, que tinha trazido comigo. Estava aqui o tempo todo, nas receitas da minha avó. Abri na primeira página, onde estava a dedicatória, e mostrei para ela. Para Clara, que sentirá o fogo antes que ele a consuma. Laura ficou tão pálida que achei que ia desmaiar. Os outros jurados e a produção não entendiam o que estava acontecendo. As câmeras continuavam rodando. Acho que precisamos de um intervalo, disse o apresentador, percebendo que algo sério estava acontecendo. Nos bastidores, foi o caos. A produção queria entender o que estava acontecendo, porque uma jurada e uma participante pareciam ter algum tipo de história pessoal. Laura pediu para falar comigo a sós, mas foi negado. O programa é ao vivo, não podemos permitir conluio, disseram. Voltamos para o estúdio para a deliberação final. O clima estava tenso. Quando o apresentador anunciou, e o grande vencedor dos Sabores da Serra é... Fez uma pausa dramática. Não me importava mais com o resultado. Já tinha conseguido o que queria, confrontar Laura, mostrar que estava viva, que não tinha desaparecido como eles queriam. Lara Silva. A plateia explodiu em aplausos. Eu tinha vencido. Flores, confetes, abraços do outro finalista. E no meio de tudo isso, Laura se aproximou com o troféu nas mãos. Ao invés de apenas me entregar, ela pegou o microfone. Antes de entregar este prêmio, preciso fazer uma confissão. O estúdio ficou em silêncio. O diretor fez sinal para cortar, mas Laura ignorou. A vencedora não é Lara Silva. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo livremente agora. É Clara Varela, minha irmã. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Flashes disparando, pessoas cochichando, o apresentador sem saber o que fazer. Clara Varela desapareceu há anos. Continuou Laura, a voz trêmula. Depois de um incêndio no nosso restaurante. Um incêndio que... Ela engoliu em seco. Um incêndio que não foi culpa dela. Foi um acidente. Um acidente que eu causei, mas pelo qual ela pagou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Laura confessando na frente de todo mundo na TV ao vivo. Minha irmã pagou por um erro que não cometeu, porque nossa família, porque eu e nossa mãe decidimos que era melhor assim, para proteger o nome Varela, para proteger a mim. Ela se virou para mim, entregando o troféu. Me perdoa, Clara. Não espero que você perdoe, mas precisava dizer a verdade. Finalmente, peguei o troféu automaticamente, atordoada demais para falar. As câmeras continuavam rodando, captando um dos momentos mais dramáticos já vistos na TV brasileira. O que aconteceu depois foi um turbilhão. O programa terminou de alguma forma, entre lágrimas e explicações confusas. Nos bastidores, fomos separadas para entrevistas individuais. Repórteres apareceram do nada, ávidos pela história completa. A herdeira Varela que voltou dos mortos. Chefe injustiçada ganha reality culinário.
Irmãs Varela, a reconciliação mais emocionante da TV. Não dei entrevistas naquela noite. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. Laura tentou falar comigo várias vezes, mas pedi espaço. Queria entender meus próprios sentimentos antes de confrontá-la novamente. Voltei para a pousada como uma celebridade. Mateus estava exultante. Eu sabia, sempre soube que tinha algo especial em você. Seu Antônio já falava em aumentar os preços do café da manhã. Agora temos uma chefe premiada. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Propostas de emprego, convites para entrevistas, até ofertas de livro de memórias. Também recebi uma intimação. Mamãe estava movendo um processo por difamação contra Laura, alegando que a confissão dela na TV era um surto emocional sem base na realidade. Típico da Beatriz Varela. Mesmo encurralada, contra-atacava. Uma semana depois do programa, quando a poeira começou a baixar um pouco, concordei em me encontrar com Laura. Escolhemos um lugar neutro, um café à beira do lago, quase vazio numa terça-feira chuvosa. Ela parecia menor de alguma forma, sem a postura confiante da chefe celebridade, sem o uniforme impecável. Apenas minha irmã mais nova, com olheiras profundas e mãos que não paravam de tremer. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Por que você fez aquilo? Perguntei diretamente. Por que confessou na TV? Laura suspirou. Porque estava cansada de mentir, de fingir, de acordar todos os dias com esse peso. Ela hesitou. E por que vi você cozinhando? Vi sua alma naqueles pratos. Percebi que tinha roubado isso de você por anos. Sua vida, sua paixão. Foi ideia da mamãe? Me incriminar? No início, não. Quando o fogo começou, entrei em pânico. Disse aos bombeiros que não sabia como tinha acontecido, que talvez você tivesse esquecido algo ligado. Foi instintivo, sabe? Autopreservação. Ela engoliu em seco, mas depois, quando virou caso de polícia, foi mamãe quem orquestrou tudo. Disse que era um por todos, todos por um. Que o nome Varela não sobreviveria a um escândalo daqueles. Que você era mais forte, que aguentaria a prisão. E depois, quando saí da cadeia, por que nunca me procuraram? Laura baixou os olhos. Mamãe disse que era melhor assim, que você tinha decidido desaparecer, recomeçar longe. Depois que você não tentou contato, ela começou a dizer que provavelmente, que talvez você tivesse me matado. Ela sentiu, uma lágrima escorrendo. Eu contratei um detetive, sabia? Para te encontrar. Ele descobriu que você estava trabalhando com outro nome, mas não conseguiu te localizar exatamente. Mandei algumas mensagens para pousadas da região tentando te achar, mas nunca tive coragem de ir pessoalmente. Medo da sua rejeição, acho. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o barulho da chuva na janela. E agora? Perguntei finalmente. Agora eu perdi tudo. O Essence fechou as portas ontem. Os investidores saíram, os patrocinadores cancelaram contratos. Mamãe não fala comigo. Ela tentou sorrir, mas saiu como uma careta. Mas pela primeira vez em anos, consigo dormir à noite. Sinto muito, disse surpreendendo a mim mesma com a sinceridade nas palavras. Não, sinta. Eu merecia. Ela hesitou, depois alcançou uma pasta que estava ao seu lado. Trouxe uma coisa para você. Era o caderno original da vovó. A capa vermelha gasta, as páginas amareladas, o cheiro de açúcar e canela. Como? Peguei do cofre da mamãe. Ela vai me matar quando descobrir, mas é seu por direito. Peguei o caderno com reverência, passando os dedos pelas letras da dedicatória. Uma parte de mim que estava perdida finalmente voltando para casa. O que você vai fazer agora? Perguntou Laura. Era uma boa pergunta. O que eu faria? Voltar para a pousada? Aceitar uma das ofertas de emprego que tinha recebido? Processaria minha mãe e irmã por tudo que me fizeram? Tenho um plano, respondi, surpreendendo a mim mesma com a clareza da ideia que acabava de formar. Vou abrir um restaurante. Não para competir com o Essence, não para o público de luxo. Um lugar simples, honesto, onde as pessoas possam provar comida de verdade, feita com história e com afeto. Mas principalmente vou abrir uma escola. Para mulheres que passaram pelo que eu passei. Ex-detentas, vítimas de abuso, pessoas que a sociedade tentou apagar. Vou ensinar o que a vovó me ensinou. Que cozinhar é existir, é transformar. Laura me olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Parece perfeito. Vai se chamar Raiz, para lembrar de onde viemos, para onde vamos. E começa quando? Amanhã, se eu puder. 6 meses depois, numa manhã fria de inverno, abri as portas do Raiz pela primeira vez. Um casarão reformado no centro de Gramado, com uma cozinha aberta onde todos podiam ver o preparo dos pratos e uma sala de aula nos fundos,
onde 10 mulheres, todas com histórias difíceis para contar, aprendiam os segredos da vovó. Mateus veio trabalhar comigo, claro. Foi ele quem organizou uma live para o dia da inauguração. As pessoas precisam conhecer sua história, Clara, a verdadeira história. E lá estava eu, na frente das câmeras, o caderno vermelho da vovó, exposto como peça central do restaurante, contando para o mundo. A justiça não chega como imaginamos, mas através de nós. A cura não vem esquecendo, mas transformando a dor em algo novo. Como na cozinha, os mesmos ingredientes podem virar pratos completamente diferentes, dependendo de quem os manipula e com qual intenção. Enquanto terminava a entrevista, vi uma figura entrar timidamente pelos fundos, vestindo roupa simples, o cabelo preso num coque despretensioso. Laura, sem o glamour da chefe celebridade, apenas minha irmã, carregando uma sacola com legumes frescos da feira. Ela foi direto para a cozinha, onde as alunas preparavam o almoço de inauguração. Pegou um avental, colocou-o desajeitadamente e começou a lavar os legumes. Quando nossos olhares se cruzaram, ela perguntou, hesitante: "Começa amanhã, Clara?" Fui até ela e, pela primeira vez em anos, a abracei. Começamos ontem. Hoje, acordamos. A cura não é um momento, não é uma linha de chegada. É um processo de acreditar, todos os dias, que talvez o fogo que nos queimou possa também nos restaurar. É aprender que algumas cicatrizes nunca desaparecem, como as pequenas queimaduras nas minhas mãos de tantos anos na cozinha, mas que elas contam uma história, a minha história. E agora, finalmente, eu posso contá-la com minhas próprias palavras.